Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal Teus Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje eu queria falar sobre algo muito sério, e é por isso que eu estou começando esse vídeo aqui bem sério. Não é algo muito legal, não é algo muito interessante, assim, no sentido de que é muito diferente de tudo aquilo que a gente vem trazendo aqui no canal, mas eu achei muito importante a gente estar falando sobre isso. Então, fica comigo até o final e vamos falar de Deus logo após a vinheta. Eu já queria ir direto ao ponto, não vou pedir para você compartilhar, curtir, mas enfim, eu queria ir logo direto ao ponto porque não é um assunto tão interessante da gente falar, mas é um assunto importante de ser dito. Nos últimos dias, a internet parou, por assim dizer, por causa de um assunto muito delicado, muito complicado. E eu estou falando aqui sobre o vídeo que o Felca ele postou no seu canal do YouTube. Eu não sei se você conhece o Felca, mas eu vou estar deixando o link desse vídeo que ele postou aqui na descrição, e eu peço que você assista esse vídeo que ele fez na íntegra, porque ele é um vídeo de alerta a todos nós, não apenas que somos cristãos, mas todos nós que somos pais. Esse vídeo que ele fez é um vídeo de alerta e que todos nós como pais temos a obrigação de proteger os nossos filhos. Bom, o vídeo em si, o Felca está tratando de um assunto que eu particularmente aqui na minha casa, junto com a minha esposa, a gente tem trabalhado muito para que isso não aconteça. E o que é que ele falou no vídeo? Sobre a adultização das crianças. E o que isso significa? Significa quando nós aceleramos o processo de maturidade, por assim dizer, da criança, fazendo com que ela, a criança, mesmo tendo idade de ser criança, a gente trate ela como uma adulta, E especialmente no sentido de vestimentas. Quando crianças, elas começam a se vestir e, através desse vestir, começam a se comportar como adultos. E muito embora tudo que ele falou no vídeo, ele trata como sendo algo que poderia ser permitido por adultos, no sentido de que o adulto poderia se vestir daquela maneira, o adulto poderia se comportar daquela maneira. Quando nós falamos de cristãos, na verdade, esses comportamentos, independente de nós sermos adultos ou crianças, esses comportamentos não deveriam existir. E ele trata no vídeo especificamente sobre crianças. E o meu alerta vai trazer também essa questão específica da criança, tá certo? Muito embora, como eu disse, o comportamento que o Felca ele estava denunciando, ou melhor, está denunciando no seu vídeo, que é um comportamento onde crianças elas são expostas na internet ou por terceiros ou por seus próprios pais como pessoas que estão se comportando de maneira, digamos assim, erótica, ok? Sensual na internet, com o único objetivo e propósito de ganhar dinheiro. E eu queria trazer isso para nós, para o nosso ambiente de cristãos que nós somos, como um alerta mesmo, como pais de crianças, para que a gente não acelere o processo de adultização, digamos assim, dos nossos filhos. Então, muitas vezes a gente, e eu tenho falado isso principalmente aqui na minha casa, com a minha esposa, de que a gente deve fazer com que a criança passe o máximo de tempo possível dela como criança.
Nós não precisamos acelerar o processo de crescimento que vai ser natural. E esse processo de crescimento, ele precisa ser um processo encaminhado para aquilo que nós, como cristãos, entendemos que é o caminho correto. E de fato é o caminho de Deus. Então, não é apenas fazer com que essas crianças, elas sejam crianças, mas que elas se tornem adultos, que sejam adultos que mantenham o seu padrão moral. Mas eu queria não falar sobre essa questão de tornar a criança um adulto conforme esse padrão de Deus, que é um padrão moral. Mas eu queria falar sobre a gente, de fato, como pai, não acelerar esse processo de crescimento da criança. Que a gente deixasse ela ser criança. E aí eu quero tocar em algumas situações que provavelmente a maioria daqueles que estão me ouvindo e que são cristãos, talvez discorde. Mas eu vou falar mesmo assim. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver pais que fazem ou permitem, ou até mesmo que praticam nos seus filhos, especialmente aqui, aí eu vou trazer mais para o lado feminino, tá certo? Das meninas, mas que usam, por exemplo, maquiagem, que usam, por exemplo, esmalte, que usa todos esses cosméticos numa criança. E talvez você vai, nesse momento, estar discordando de mim. Mas quando eu falo sobre isso, eu estou falando exatamente no fato de nós estarmos fazendo com que essa criança acelere o processo dela natural, que já vai ser natural, de crescimento. E a criança não precisa disso. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando nada contra cosméticos, tá certo? Eu não estou falando nada contra maquiagem, eu não estou falando nada contra esmalte, contra batom, não é esse o meu ponto. O meu ponto é quando nós usamos essas coisas nas crianças, fazendo com que elas tenham esse processo de aceleração natural do seu crescimento. E quando a gente faz isso, isso é algo muito ruim para a própria criança. Nós que já somos adultos, nós sabemos o quanto é rápido esse período de criança, que ele passa assim, no estalar de dedos. Né? O processo natural, digamos assim, o período de criança, vamos dizer dessa maneira, é ali 10 anos. E 10 anos passam muito rápido. E às vezes a gente, quando a criança tem 2, 3, 4, 5 anos, a gente já acelera esse processo usando esse tipo de coisa com as crianças. E aí, eu estava falando aqui para mais voltado para a parte das meninas, mas às vezes o pai também faz isso com os meninos. E a gente não pode acelerar esse processo nos meninos. Eles vão crescer naturalmente. Às vezes é muito comum você ver um pai querendo fazer com que o menino já seja um namorador, digamos assim, e isso é algo muito ruim para a formação daquele menino. Então, o meu alerta aqui vai para que a gente não acelere esse processo. E aí no vídeo do Felca, se você assistir, você vai ver que ele vai um pouco além. Ele vai mostrar que essa adultização nas crianças, ela vai despertar em quem está assistindo desejos por aquelas crianças. Porque elas serão vistas, digamos assim, como objetos desejáveis, se é que vocês estão me entendendo. Então, quando ele traz esse tema à tona, dessa exposição das crianças na internet, dessa maneira adulta, erotizada, ele desperta em pessoas que estão assistindo, que muitas vezes nós não sabemos quem são, que estão vendo essas crianças e como eles estão vendo essas crianças. E muitas vezes elas estão sendo expostas na internet justamente com esse objetivo. Então o vídeo do Felca vai tratar sobre isso. Mas o meu ponto aqui é a gente, como pai, não acelerar esse processo de a criança se tornando adulto. E aí eu falei muito mais aqui, né? Basicamente falei de cosméticos, mas também das roupas. A gente sempre,
quando vai comprar roupas aqui para as meninas, a gente acaba comprando 2, 3 idades para frente, né? Quem compra roupa para criança sabe que é por idade, né? Então a gente acaba comprando 2 ou 3 idades para frente, porque as roupas da idade correta, elas infelizmente não são roupas que nós como cristãos deveríamos incentivar os nossos filhos de estarem usando. Então fica aqui o meu alerta. Esse vídeo é um vídeo diferente, não é um vídeo como a gente costuma fazer aqui, mas eu achei importante a gente tratar desse assunto, porque afinal de contas são as nossas crianças, e a nossa responsabilidade como pai é protegê-las, fazendo com que elas sejam crianças por maior parte do tempo possível. Nós não precisamos que as nossas crianças percam a sua inocência tão rápido. Quanto mais elas forem crianças, melhor para elas. E elas se tornarão, de fato, adultos capazes de lidar com as situações da vida, porque elas tiveram uma infância como criança e não uma infância como adultos, certo? Então, fica aqui o meu alerta. Você pai, você mãe, proteja a sua criança e o máximo que você puder, mantenha ela como criança. Ela vai crescer, isso é um processo natural, né? Algumas pessoas que já têm filhos adultos sabem que é um processo natural. Eu particularmente já tenho um filho adulto, né? Meu filho mais velho, ele tem 26 anos. Então é um processo natural. Eles vão crescer, mas a gente não precisa acelerar esse processo. Então fica aqui o meu alerta, né? Deus abençoe a todos e que o Senhor possa abençoar cada pai, cada mãe e que você de fato proteja o seu filho. Deus abençoe a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.